palavra, Senhor, não pode voltar vazia, conforme o Senhor nos falou. Portanto, eu creio que a tua palavra vai encontrar lugar em nossos corações e a palavra do Senhor vai operar nessa noite e ficaremos alegres com tudo que o Senhor vai fazer aqui, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dar um glória a Deus bem forte. Aleluia. Podeis sentar, meus queridos irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou feliz com alguns irmãos. Estou feliz com a Renata e a nossa irmãzinha, que eu esqueci o nome, mas tudo parente. Qual é o nome? Cristiane, está aqui hoje com a gente. São parentes da Terezinha e do Hernani. Estou muito feliz, a irmã Porcina. A irmã Porcina é o tesouro dessa igreja, é a relíquia dessa igreja. Então, sempre que pode estar aí, vem na força do Senhor, E hoje ela veio com a filha, Arari. Arari é um presente de Deus, Arari é uma menina, não tem palavras, Arari? Uma menina de Deus mesmo assim, Uma fé forte, inabalável, que maravilha, Muito bom te ver, Arari, aí, forte, andando e trazendo a mãe. Olha só que maravilha, Oh, glória a Deus. Arari recebeu uma cura, Arari? Maravilhosa do Senhor, E ela é um testemunho vivo de milagre, Então, louvado seja Deus. Amados, nós estamos numa campanha de curas e milagres. Começamos há 2 semanas atrás, essa é a 3ª semana. Não tem problema se você veio hoje pela primeira vez, porque nós vamos fazer um ciclo de 7 semanas. E depois que terminar a 7ª semana, nós vamos voltar para a primeira. Nós vamos fazer ciclos de 7 semanas. E muito possivelmente eu vou repetir essas mesmas mensagens. Por quê? É um resumo do ministério de cura de Jesus e dos apóstolos. Então, são 7 mensagens essenciais para a gente receber cura. Então, eu não estou preocupado em trazer mensagens novas toda semana, não. Eu quero que sejam 7 semanas onde você tenha acesso à verdade a respeito da cura. E aqui eu fiz uma promessa a você, e não sou eu que vou cumprir, não, é o Senhor que vai cumprir, porque eu estou pregando a palavra dele. Se você crer e entender as mensagens que eu estou pregando aqui nas quartas-feiras, às 7 semanas, eu vou dizer uma coisa para você: é impossível você não receber cura. É impossível. Então, o que eu creio é que todos aqui ficarão curados em nome de Jesus. Quem dá um glória a Deus? Agora, quando a gente fala de cura, eu não estou falando a cura no nosso tempo, eu estou falando a cura no tempo de Deus. Porque a cura, às vezes ela acontece num processo e às vezes acontece instantaneamente. Eu costumo definir no meu coração que a cura é um processo, o milagre é instantâneo. E a gente está aqui para receber cura e milagre. Então algumas pessoas vão receber cura e a cura vai se manifestar num processo. Outros vão receber milagre. O milagre é o sobrenatural, é quando Deus intervém no sobrenatural e é algo instantâneo. Isso também vai acontecer aqui. Olha para o irmão do lado e fala assim: quem sabe hoje não vem um milagre na sua vida? Que é aquela cura instantânea, que é aquele poder de Deus que manifesta na hora. Mas às vezes a gente é curado, então é um processo. Então quem veio hoje para você é a primeira semana, ainda faltam 6. Você passa pelo ciclo todo para você ter acesso. São mensagens específicas que não dependem, uma mensagem não depende da outra, para você entender. São mensagens individuais que traz um entendimento, um conteúdo para você entender. Então, a gente está falando aqui de 7 passos para você receber a cura e o milagre. O primeiro passo, só para resumir em poucas palavras, o primeiro passo, a gente viu aqui, é a gente entender que o tempo dos milagres não acabou, continua hoje, amém?
Isso nós temos que entender, porque em alguns lugares é pregado que o milagre acabou, que foi só para o tempo dos discípulos, foi só para o tempo de Jesus. Não é isso. O tempo de milagre é ainda hoje. E a gente viu vários textos que provam isso. E o principal deles, lá em Hebreus 13, diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então Jesus curou ontem, Jesus curou hoje, cura hoje e vai continuar curando até a volta dele. Quem dá um glória a Deus? Quando você entende que o tempo de milagres é para hoje, então você está aberto para receber. Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo é você entender que existem promessas de Deus para nos curar hoje. E a nossa fé, ela tem que ser colocada sobre a palavra. Você não pode colocar a tua fé sobre a minha pregação, você não pode colocar a tua fé sobre a minha fé, você não pode colocar a tua fé sobre a fé do irmão, você tem que colocar a tua fé sobre a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos garantir que Deus vai fazer. E existem centenas de textos das Escrituras que promete o Senhor nos curar hoje. Amém? Se a gente for mencionar um dentre os vários, né, dizem em 1 Pedro 2, 24, que o Senhor Jesus levou sobre si, lá na cruz, as nossas dores, enfermidades, e pelas suas feridas fostes sarados. Não vamos ser, já fomos. Então já olha para o irmão e fala assim, ó, a promessa é que você já está curado. Você só tem que crer e esperar se manifestar na tua vida, porque a cura pertence à igreja, é nossa herança como filhos de Deus. Você dá um glória a Deus? Então foi o segundo passo e a gente viu vários textos aqui semana passada. Agora hoje a gente vai dar o terceiro passo. E aí eu quero pedir a você para abrir bastante o teu entendimento, porque a gente vai falar de uma coisa hoje, que para algumas pessoas, no primeiro momento, pode você não entender bem, pode não soar bem na sua cabecinha, mas é a pura verdade bíblica, e a gente está aqui para falar a verdade, amém? Então, hoje nós vamos dar o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte: para receber a cura de Cristo, precisamos entender que Deus quer que você esteja bem. Quem dá um glória a Deus? E que somente Satanás quer que você sofra. Então a gente vai ter que entender isso aqui hoje. Deus quer que você esteja bem, fique bem. Quem dá um glória a Jesus? Olha para o irmão dele e fala assim: Deus quer que você tenha saúde. Lá em 3 João, está escrito assim, ó, eu faço votos de que você tenha boa saúde e que você seja próspero como é próspera a sua alma. Então Deus quer que a gente tenha saúde. Olha para o irmão do lado e diga assim: Deus quer você com saúde. Deus quer você bem. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você com uma vida abundante. Quem dá um glória a Deus? E eu pergunto para você: a doença traz vida abundante? Jesus disse, João 10:10, o ladrão, que é o diabo, vem para matar, roubar e destruir. A doença mata, a doença rouba, a doença destrói. Então a doença vem de quem? Do diabo. É isso que eu quero que você entenda hoje. Repete comigo assim: a doença vem do diabo, não vem de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus não coloca doença em ninguém. A minha Bíblia, a sua, diz que do nosso Pai, o Pai das luzes, vem toda boa dádiva, porque Ele é bom. Doença é boa dádiva? É dom de Deus? Não é. Porque tem uma mentalidade
que às vezes se prega em alguns lugares, que Deus às vezes bota uma doença na gente para a gente ser mais firme, para a gente ser mais crente. É mentira! Quer ver uma coisa? Minha filha, qual é o seu nomezinho? Mileia? Milene. Milene, você tem coragem de pegar uma injeção com vírus de doença e aplicar no seu bebezinho? Ah, mas é porque ele é muito pequenininho, mas na tua filha você aplica então. Também não? Aí Jesus diz assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Se você não tem coragem de botar doença no teu filho, por que você acha que Deus vai botar doença na gente? Tu não é filho de Deus? Deus não bota doença em ninguém, Ele é o nosso Pai. Então por que a doença vem? A doença é consequência do pecado. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, antes deles pecarem, tinha doença lá? Adão e Eva tinham doença? Eles não tinham nem gripe, irmão, não sabiam nem o que era espirrar. Acredito que depois do primeiro pecado, do primeiro espirro, Eva deve ter dito assim para Adão, nossa, que coisa esquisita, de onde vem isso? Não sabia nem o que era gripe. Agora, depois do pecado, o homem morre espiritualmente e é expulso da presença de Deus. A partir desse momento, por causa do pecado, Satanás começou a botar doença nas pessoas. Então, se você abrir o teu entendimento e entender que a doença não é Deus que coloca em nós, e que a doença é do diabo, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai resistir à doença, você vai lutar contra a doença, você não vai aceitar, porque se você sabe que uma coisa do diabo está atacando a tua vida, tu vai querer isso? Não, então tu vai lutar com todas as tuas forças. Quem está entendendo isso aí? Tá? Então isso, irmãos, a gente precisa entender, com clareza, com entendimento. Com entendimento. Certo? Agora, se ficar só nas minhas palavras, você pode questionar, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, não tem questionamento. Quer ver uma coisa? Jó 2,7. Jó 2,7. Está aqui no telão já, ó. Você pode ver aqui que fica mais rápido até do que abrir. E eu vou ler ali com você. Jó 2,7. Então saiu. Quem que saiu? Quem saiu? Da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas. Quem botou doença em Jó? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Satanás. Muita gente pega esse texto e diz assim, mas Jó, Deus permitiu. Permitir é uma coisa. Deus permitiu que Satanás colocasse doença em Jó, porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Provar para o diabo que o homem era capaz de servir a Deus, mesmo quando Deus não o tivesse abençoando momentaneamente. Porque o diabo jogou na cara de Deus e disse assim, sabe por que Jó te serve? Porque tu abençoa ele de todas as formas, tu põe um cerco nele, tudo de bom acontece com ele. Se começar a acontecer alguma coisa de ruim com Jó, ele blasfema na tua cara. Aí Deus disse, então vai lá e toca nele, porque eu vou te provar que o homem pode me servir, mesmo que ele não se sinta abençoado por mim. E Deus usou Jó para esfregar isso na cara do diabo. Mas veja, quem que botou doença em Jó? Foi Deus ou o diabo? Foi o diabo. Então não é Deus que bota a doença, é o diabo que bota. Quem está entendendo? Então cada vez vai ficar mais claro para você. Lucas 13:11. Vamos ler até o 14. Lucas 13:11. Vai vendo se vai ficando claro para você. Eis que estava ali uma mulher que tinha... O que ela tinha?
Olha, guarda isso. Espírito de enfermidade. A maioria das doenças é um espírito de enfermidade. O que é o espírito de enfermidade? É um demônio. Espírito de doença. Um espírito de enfermidade. É um demônio. Quem está entendendo? Então, volta um pouquinho só. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia quantos anos? 18 anos. Gente, 18 anos. Você acha que essa mulher não foi para médico? Sim, nessa época tinha médico. Não era como a medicina de hoje, mas existiam médicos. Ela procurou, nunca ficou curado, porque não era um problema clínico, era um problema espiritual, era um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, tu não resolve com remédio, com médico, tu resolve expulsando o espírito da enfermidade. Se você tentar resolver problemas espirituais de forma natural, tu nunca vai conseguir. É por isso que tem gente que não tem êxito. Você já viu pessoas que fazem exames e o médico diz, não tem nada no seu exame. Por que está tão doente? E não acha. É um espírito de enfermidade. Então tem que ser tratado espiritualmente. Quem está comigo até agora? Está entendendo? Então 18 anos. E ela andava como? Você imagina essa mulher como é que ela andava? Ó. Ela tinha um espírito de enfermidade na coluna dela, que a encurvou. E aliás é isso que o diabo quer fazer, que a gente fique encurvado, porque se eu estou encurvado, para onde eu estou olhando? Para o chão. É isso que ele quer, que eu e você fiquemos prostrados, derrotados, tristes, chorando, abatido, mas não vai acontecer com a gente, porque nós temos autoridade para repreender qualquer espírito de enfermidade. E você está aqui para receber essa bênção. Quem dá um glória a Deus? Então, olha o que acontece, olha o texto. E não podia, de modo algum, endireitar-se. De modo algum, ela podia, porque era espiritual. Vai. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. Eu espirro, já sai logo, irmão, já mando logo bala, não preciso nem de remédio. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e glorificava a Deus. A cura glorifica a Deus, não a doença. A doença te mata, a doença te oprime, a doença te escraviza, a doença te bota para baixo, mas a cura glorifica a Deus. Deus não é glorificado quando tu fica doente, Deus é glorificado quando tu recebe a cura pela fé. E vai o texto, olha que texto importante, irmãos. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, ou seja, o líder da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o vosso boi, ou jumento, ou não leva a beber? Agora escuta isso, olha aí. Não convinha soltar desta prisão, o que é doença? Prisão. Doença é prisão. Mas sabe o que a gente aprende na religiosidade? Não, você está doente, é assim mesmo, é a idade,
isso é normal, vamos para o médico, vamos, e não estou contra médico não, pode ir para o médico, pode tomar remédio, pode fazer cirurgia, sem problema, isso tudo é instrumento de Deus, amém? Glória a Deus. Mas a gente fica administrando doença. Doença não é para administrar, doença é para você receber cura pela fé em nome de Jesus. Tá? Porque é uma prisão, e eu não quero ter prisão na minha vida. Você quer ter prisão na tua vida? Então, toma posse da cura. Tá? Então, não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão. Filha de Abraão significava alguém que tinha aliança com Deus. Então ela era crente. Quem está entendendo? Pastor, se ela era crente, por que tinha esse espírito de enfermidade nela? Tu é crente? Pode acontecer. Posso abrir um parênteses aqui? Não vou falar não, que você vai ficar aborrecido comigo. Eu sabia que alguém ia falar, né? Não, fala agora. Vou abrir um parênteses. Não era para nenhum crente ficar doente. Agora, por que nós ficamos? Porque nós negligenciamos muitas coisas. Nós quebramos muitos princípios da palavra. E porque os quebramos, damos uma brecha para o inimigo, às vezes, atuar. Só vou citar um exemplo para você. Glutonaria é pecado? Glutonaria é pecado. Glutonaria é obra da carne. Por exemplo, vou te dar o meu exemplo para não falar de ninguém. Eu nunca tive doença de nada, problema não. De repente, aí recentemente, eu apareci com uma diabetes tipo 2. Foi Deus que botou diabetes em mim? Não. Meu pai não vai fazer isso comigo. Por que a diabetes entrou em mim? Por causa da minha glutonaria. Eu comia 3 pães de manhã, 2 de tarde, comia macarrão direto. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. É quando você ia comer uma lasanha, era geralmente a metade do tabuleiro era minha, do lado de uma Coca-Cola, ô pretinha maravilhosa, que você detona aquilo tudo, e você chega às vezes 11 horas da noite, bate aquele prato de comida e vai dormir, e essa rotina de glutonaria, come tudo que vê na frente, e aí você vê um bolo, você devora o bolo, você vê salgado, você devora salgado, você vai devorando tudo, um belo dia, está diabético. Aí sabe o que é mais fácil para mim? O diabo. Não foi o diabo não, foi eu. Foi o meu pecado de glutonaria. Aí, o pecado da carne abriu uma brecha. Aí quem entra na brecha? Ele. Quem está entendendo? Então, nós ficamos doentes porque damos brecha. Quer ver um outro exemplo rapidinho? Quem aqui participa da ceia do Senhor? Uma vez por mês, tal. A Bíblia diz que quando a gente participa da ceia do Senhor indignamente, alguns ficam doentes e até morrem prematuramente. E muitas das vezes a pessoa vem cear, está brigada com meio mundo, e vem cear, vai ficar doente. Abriu uma brecha, aí o inimigo vem com uma enfermidade. Quem está pegando o que eu estou falando? Agora, você acha que essa diabetes vai ficar no meu corpo? De jeito nenhum. Agora, você acha que eu comendo lasanha, pizza, sorvete, Coca-Cola, você acha que ela vai embora? Não vai não. Eu tenho que usar minha fé, eu tenho que tomar posse da palavra, eu tenho que crer na minha cura e tenho que ser coerente. Você vê que eu estou magrinho? Por que será? Porque eu estou me tratando. Inclusive hoje eu comi um arroz de couve-flor. Minha amada preparou para mim. Eu vi na internet que arroz é um carboidrato vazio. Você come o arroz, você está jogando açúcar para o teu organismo. Somente. E vai ficar diabético.
Você vê que até criança, às vezes hoje, criança pequena já está diabética, você já viu isso? A quantidade de criança que já está tendo diabetes, meu Deus do céu. Então, quem pegou o que eu estou falando aí, irmãos? Então vamos lá para o texto de novo, vamos botar lá, fecha o parênteses aí. Olha só, não convinha soltar da prisão no dia de sábado. Essa filha de Abraão era uma mulher de Deus, ela tinha aliança com Deus, era filha de Abraão. Filha de Abraão é alguém que tem aliança com Deus. Você tem uma aliança com Jesus, mas se der brecha, meu Deus do céu, aí é um fio, né? Você às vezes tem mágoas profundas de alguém, você tem remorso, raiz de amargura, não perdoa, tem ódio de algumas pessoas. Sabe o que vai acontecer com isso? Vai liberar o cortisol. Aquilo vai ficar no teu corpo e vai trazer câncer, vai trazer um monte de doença causada pelo estresse da raiz de amargura. Milhões de pessoas têm câncer hoje porque não perdoa, porque é amargurado, porque tem ódio de todo mundo, e aquilo vai corroendo a pessoa por dentro. Enquanto não perdoar e tomar posse da cura, aquilo vai corroendo por dentro. Está vendo como é? Às vezes é crente, mas deixou o ódio entrar, uma raiz de amargura. E aí? Quem está comigo até agora, irmãos? Tá vendo? Por isso que, se você não tiver um ensino específico desse assunto, você simplesmente vai ficar administrando doença. Mas quando você entende, amém? Quem pegou aí, irmãos? Glória a Deus. Então, agora vamos ver comigo Mateus 12, 22. Mateus 12, 22. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então o que trouxeram para Jesus? Um endemoniado. O que está escrito logo abaixo? Trouxeram-lhe a Jesus um endemoniado. E esse demoniado era o quê? O que causou a cegueira e a mudez? Ele estava endemoniado. E aquele demônio, aquele espírito de enfermidade, trouxe cegueira e mudez. Muita gente é cego, muita gente é mudo. A ciência vai dar um monte de nome, mas na maioria dos casos, nada mais, nada menos é do que um espírito de enfermidade que provocou aquela doença. Por isso que doença, irmão, faz como eu não fico pensando, será que é demônio, será que não é? Para mim, querido, doença, eu já botei na minha cabeça, é tudo do capeta. Não vem de Deus, é dele. E eu então já começo a guerra espiritual no primeiro sintoma. Da dor de cabeça, eu não fico buscando dipirona, não. Eu vou dando chute no diabo. E todas as vezes a dor vai embora. Todas, não fica uma. Outro dia eu estava caminhando, semana passada, uma dor no meu joelho que eu tive que parar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, meu pai. Aí eu botei a mão, não orei, eu ordenei. É diferente. Tem hora que você tem que orar, mas tem hora que você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Eu botei a mão e disse, espírito de enfermidade, seta de dor, sai agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Mexi a minha perna, bati fundo e fui embora. Lembrei, quando eu estava em casa, fazendo alongamento, eu falei, meu Deus, a dor foi embora, eu cheguei até aqui. Se eu ficar, eu acho que eu vou pegar agora um Uber para ir para casa, eu acho que eu vou direto para a clínica. Irmão, pelo amor de Deus. Se você não entender logo isso de vez, a gente vai ficar. Quem está pegando esse nome de Jesus? Então trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo.
e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Qual era o problema daquela cegueira? Era um espírito imundo, era um demônio que causou a cegueira, que causou a mudez. Jesus o curou de tal maneira que ele agora via e falava. Então, quando o espírito de enfermidade é repreendido, a doença vai embora. Quem dá um glória a Deus? Agora pensa comigo aqui, raciocina comigo. Você quer cortar uma árvore. Para você matar a árvore, você não corta galho dela, certo? O que você faz? Você tem que cavar em volta dela, você tem que ir lá na raiz e matar a raiz dela. Aí você matou a árvore. Agora, quando você matou a árvore, porque você cortou a raiz dela, imediatamente as folhas dela secam, caem os frutos e ela tomba. É isso que acontece? Não. Às vezes fica alguns dias, talvez semanas. Parece que ela está viva, mas ela já está morta. Mas a raiz dela já foi cortada. Então, quando a raiz da doença, que é um espírito imundo, ele vai embora, mas às vezes ele deixou sequelas no corpo, aquela doença. Então você já está curado, mas precisa o corpo agora de tempo para se recuperar. Por isso que às vezes a cura acontece num processo. Quem está pegando isso aí? Porque às vezes é outra coisa que a gente tem que mudar a nossa mente. Orei por cura agora, eu já acho que eu tenho que estar 100%. Não, pastor orou, não tenho mais dor, não tenho mais nada, não tem mais nada no meu corpo. Aí sente uma dorzinha, fala assim, mentira, não aconteceu nada. Olha a mentalidade. Aconteceu sim, mas é que o teu corpo ficou tanto tempo machucado, que agora o próprio corpo precisa de tempo para se recuperar. Mas o mal foi embora. A raiz da doença, a vida da doença, porque toda doença tem uma vida, é um germe, é um espírito de enfermidade. Quando esse espírito vai embora, mas o corpo ainda está machucado, ferido, danificado, precisa de um tempo para recuperar. Quem dá um glória a Deus? A maioria de vocês aqui já estão curados, que fizeram a primeira semana, a segunda. Mas às vezes ainda está com dor, às vezes ainda está com sintoma, porque está no processo do teu corpo ir curando, mas você já está curado. Quem recebe em nome de Jesus? Posso te dar mais um texto? Marcos 9. Marcos 9. Deixa eu te dar lá na 24. Vinte e quatro, 9:24. É porque eu ia ler o texto todo, mas vai ficar longo demais. Essa história aqui de Marcos 9:24, um pai tinha um menino que o próprio pai disse, esse meu menino, ele tem um espírito de enfermidade nele, ele tem um demônio na vida dele, que joga ele no fogo, que joga ele na água, e ele convulsiona, ele tem convulsões, ele espuma pela boca, e esse pai trouxe para os discípulos, os apóstolos, e eles não conseguiram expulsar esse demônio do menino. Aí Jesus, quando desce do monte, que confusão é essa aí? Não, aí o pai disse, eu trouxe meu filho para os teus discípulos curar, mas eles não curaram. E se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, faça. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E aqui ele diz aqui, e Jesus disse, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, o que ele repreendeu? Quem é que estava causando aquelas doenças todas naquela criança? O espírito imundo. Jesus não disse, seja curado dessa enfermidade, seja curado dessa doença tal. Jesus repreendeu, Jesus foi na raiz do problema. Qual era a raiz do problema? Um espírito de enfermidade, um espírito imundo.
que é o espírito imundo que coloca a doença na gente. Não é o Espírito de Deus, é um espírito imundo. Quer ver? Só até aí, né? Deu para entender, queridos? Deu para entender? Aí o espírito imundo, bota o 26, bota o 26. E ele clamando e agitando com violência, saiu. O que saiu? O espírito imundo. E ficou o menino como morto, desmaiado, né? De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Oh, glória a Deus. Né? E Jesus não faz isso hoje? Claro que faz. Só que a gente tem que entrar debaixo do entendimento da palavra, para a gente crer de forma correta. A nossa fé tem que estar alinhada com a palavra, não pode estar no nosso achismo. Eu acho isso, não vai funcionar nada. A gente tem que olhar pela palavra, como a palavra funciona, como o reino de Deus opera, e a gente sabendo como se movimenta no reino, a gente vai tendo as vitórias que a gente precisa ter. Quem está pegando? Atos 10, 38. Eu sei que você pode fazer, pastor, já estou cansado. Não fica cansado não, irmão. A palavra de Deus traz vitória, traz cura. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. A palavra de Deus traz cura. Só essa palavra que tu está recebendo já está te curando, porque o Espírito Santo está gerando a fé que gera milagre dentro de você. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos. Jesus quer curar todos. Isso não é privilégio de um ou de outro, a cura é para todos. Fala assim, a cura é para mim, a cura é para mim aqui, agora, é hoje, e eu vou sair daqui curado, porque Jesus está aqui para me curar. Ele fazia o bem e curava, o diabo faz o mal e adoece, mas Jesus faz o bem e cura. Ele fazia o bem curando a todos. O quê? O quê? Como é que a Bíblia chama a doença? Oprimidos do diabo. Sabe o que é doença? Jesus classificou ela como opressão do diabo. Ele andava por todos os lados fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Quem oprime com doença é quem? É o diabo. Jesus ia curando todos os oprimidos do diabo. Aqui não tem ninguém oprimido, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus e não vamos aceitar nenhuma opressão do diabo. Amém? Glória a Deus. O último texto que eu quero te dar aqui, João 5,14. Olha só. João 5,14. Depois, Jesus encontrou. Quem é que Jesus encontrou, irmão? Só para você entender, porque eu estou botando um texto curto, que é para a gente ganhar tempo. Quem que Jesus encontrou? Jesus, ele foi no tanque de Betesda, onde tinha centenas e milhares de doentes de todos os tipos. Jesus foi lá e olhou exclusivamente para uma pessoa. Tinha um homem que estava paralítico há 38 anos. Imagina isso. Porque um anjo descia do céu e movia as águas ali do alpendre. E o primeiro doente que se lançasse dentro daquelas águas ficava curado.
Aquele homem está ali 38 anos esperando as águas, o anjo descer, a água se mover e ele tentar pular. Mas quando ele tenta ir, vai outro na frente que está em melhor condição do que ele. Então ele, há 38 anos ele não conseguia. Jesus vai exatamente nele. A misericórdia, né? A graça. E Jesus disse, você quer ser curado? Aí ele começou a explicar, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, e quando o anjo mexe as águas e eu tento, outro já vai na minha frente, não tem ninguém para me ajudar, ninguém para me lançar lá. Então, eu até quero, mas nas entrelinhas a gente entende isso. Eu até quero, mas não tem quem me ajude. Jesus olhou para ele e disse assim, e Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Oh, glória a Deus. Amém? Agora, bota lá no versículo, foi 24 que eu falei? 14, né? Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que você entende disso? Aquela enfermidade entrou na vida dele um espírito de doença por causa de algum pecado que ele havia cometido. Tanto que agora ele está curado, mas ele nem sabia quem era Jesus, porque Jesus chegou lá e disse, levanta, toma a tua cama e anda, e Jesus foi embora. Jesus não podia nem ficar ali, porque todo mundo ia pular em cima dele, achando que ele era o anjo, que em vez de mergulhar, veio para a terra, né? Então, ele saiu rapidinho, e ninguém sabia quem era, e perguntaram, quem é que te curou? Olha, eu não sei quem foi, mas ele disse, levanta e anda, eu estou andando. E aí Jesus encontrou ele no templo. Ele disse, então, que bom te ver aqui, você está curado, você está são, bacana. Você sabe quem te curou? Não, foi um homem que... Então, foi eu. Sou Jesus de Nazaré. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, lembra que a gente falou no início? Por que entra a doença? Por causa do pecado. A gente tem que fechar as brechas da nossa vida, para não dar lugar para que alguma seta entre na vida da gente. Quem está entendendo isso aí pode dar um glória a Deus. Tá? Então, gente, isso é extremamente importante. Agora, o que a gente precisa entender? Então, que a doença não vem de Deus. A doença é um mal, é uma opressão, é uma prisão, é algo que é um ataque do diabo. E então a gente sabendo disso, o que precisamos fazer? Usar a autoridade do nome de Jesus para repreender o espírito de enfermidade. Agora a coisa boa é que Lucas 10, 19, Jesus disse assim, vos dou, se você é lavado no sangue de Jesus, se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, se você é membro do corpo de Cristo, se você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se o teu nome está escrito no livro da vida, se você tem uma aliança com Deus na pessoa de Jesus Cristo, Jesus disse assim, vos dei poder e autoridade para pisar em toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Jesus deu a autoridade dele para nós, a igreja. Quem dá um glória a Deus? Ele diz, toda a autoridade me é dada no céu e na terra, portanto vão. Então ele disse, eu estou pegando toda a minha autoridade e estou dando para a minha igreja. Eu quero dizer, você tem autoridade para expulsar qualquer espírito de enfermidade. Quem dá um glória a Deus? Você não precisa ter uma grande fé, você não precisa ter uma vida impecável, você não precisa estar irrepreensível, você só tem que crer na palavra de Deus, você tem que crer no nome de Jesus, e você tem que direcionar a tua autoridade para o espírito de enfermidade e mandar ele embora. E ele não vai obedecer você, vai obedecer ao nome de Jesus. Ele vai ter que ir embora. Tá? Lá em Marcos 16, o Senhor diz, estes sinais seguirão aos que creem. Quem crê aqui? Em meu nome expulsarão demônios. Então você tem autoridade para expulsar demônios.
Então, pelo amor de Deus, pare de encarar a doença como coisa natural. A partir de hoje, comece a encarar como um ataque do inimigo e que você tem autoridade para vencer isso. Tá bom? Agora você repreendeu, você usou autoridade, o sintoma continua, aí sim, procure um médico, procure um remédio, faça exames, mas continua na fé e na batalha espiritual, trabalhando Deus em primeiro lugar e a medicina. Jesus, o médico dos médicos, e em segundo plano, o médico que você escolheu para te tratar. Pegou? Mas a ordem do processo é essa. A Bíblia diz, olha como isso é sério o que eu estou falando, irmão. A Bíblia diz que tinha um rei, o nome dele era Rei Asa. Ele tinha uma enfermidade nos pés. E ele não creu que Deus podia curá-lo. Ele recorreu primeiramente aos médicos. E Deus disse, o Rei Asa, está escrito na Bíblia assim, morreu porque não confiou em Deus, confiou somente nos médicos. Olha como isso é sério. Você pode até ser curado pelas mãos dos médicos, mas você primeiro tem que confiar no médico dos médicos. E na maioria das vezes você vai receber a cura dele. Mas quando por algum motivo ele quiser que você seja curado através das mãos dos médicos, não há pecado nisso, não há problema nenhum. O milagre é o mesmo, a glória de Deus do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Quem está pegando aí o que eu estou falando? Então, quando você pensar que a doença pode vir de Deus, você não vai querer repreendê-la, você não vai lutar por ela. Afinal de contas, se é Deus que botou essa doença em mim, para que eu vou lutar contra ela? Eu vou me submeter e vou administrar. Mas quando você entende que é do diabo, você vai repreender, você vai resistir, você não vai aceitar, e isso vai te... poder de Deus vai se manifestar. Essa palavra poder no grego é dunamis. Diga assim, poder, no grego, é dunamis. Dunamis é da onde vem a palavra dinamites. A tua fé vai explodir a doença. Quem dá um glória a Deus? O poder, o dunamis, vai explodir tudo por causa da tua fé. Quem está pegando? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu vou te dar um texto, irmãos, para a gente concluir, tá bom? Marcos 11, para a gente fechar, para a gente orar. Ir para casa curado, em nome de Jesus. Marcos 11, versículo 12. Vou ler rapidinho para a gente só pegar, tá? Nós vamos seguir aí. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vai. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito que na minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha desde as raízes. Vai. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-eis. Quem dá um glória a Deus? Então veja. Jesus viu uma figueira. E ele queria comer fruto, porque tinha folhagem. Não era tempo de figo, mas quando tem muita folhagem, tem figo. Mas era só aparência. Aí Jesus, não é que Jesus queria amaldiçoar, Jesus queria ensinar algo aos discípulos. E o que ele disse, igreja? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jesus amaldiçoou a figueira. Aí ele foi em Jerusalém, limpou o templo. Quando eles voltaram, os discípulos, mestre, aquela figueira que tu amaldiçoaste, está seca. Jesus disse, tem de fé em Deus. Se vocês tiverem fé, até se vocês disserem ao monte, lança-te daqui, precipita-te acolá, será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e será a vossa. Sabe o que Jesus está dizendo? Assim como eu amaldiçoei a figueira e ela secou, você pode amaldiçoar a doença e ela vai secar. Agora entenda que quando Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, ela continuou do jeito que estava, com a mesma folhagem. Só depois que ela estava seca. Processo. Quem está entendendo isso? Então quando você não pode ficar acariciando a tua doença. Tem gente que fica competindo quem tem a doença maior. Tu já viu isso? E me filho, eu tenho diabetes, é tipo 1, tipo 2. Não, eu sou pré. Ah, menina, eu sou tipo 2. Ih, ganhei de você, boba, eu tenho tipo 1. Misericórdia, irmão. Ô, irmão, tu sabe que fulano está internado? Pode estar internado, mas minha doença é pior do que a dele. E a gente fica o tempo todo, a minha doença, não é isso? Essa minha doença. A gente fica fazendo cafuné nela. Aí a doença, que não é boba nem nada, ai que cafuné gostoso, vou continuar aqui. Agora se tu amaldiçoar essa desgraça, entendendo que é o mal, crendo, Jesus diz, tudo que você disser, crendo, você recebe. Quem dá um glória a Deus? Se você disser até uma montanha, sai daqui, vai para lá, ela vai ter que te obedecer. O que você diz crendo, você recebe. Se você disser crendo, doença eu te amaldiçoo, doença vai embora, espírito de enfermidade não te aceito na minha vida, acabou a tua farra. Isso tanto para a tua vida, quanto para os teus filhos, teu marido, tua família. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Você está aqui aprendendo coisas, não é só para você, é para abençoar a tua família. Às vezes o diabo ataca os nossos, que não tem nem o conhecimento que nós estamos tendo. Então, mas você tem agora, olha que maravilha. E você vai vencer, para você e para os teus. Amém? Quem está entendendo essa palavra, irmão? Então nós vamos agora ter um momento de oração, tá? Vou ficar até aqui só. E nós vamos fazer um ato profético, que é o que Deus manda eu fazer todo culto aqui. E tudo que a gente faz aqui, igreja, entenda, a gente vai fazer pela palavra. A gente não faz as coisas por boas ideias. A gente faz as coisas pela palavra de Deus. É por isso que vai dar certo, funciona. E não tem como você deixar de receber, porque é a palavra de Deus. E o Senhor diz em Tiago, capítulo 5, versículo 14, o seguinte: está alguém doente? Esse alguém pode ser nós, não é isso? Chame os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Os líderes. Unja-o com óleo em nome do Senhor. Nós vamos ungir você com óleo hoje. E faça a oração da fé. Nós vamos fazer a oração da fé. E olha a promessa de Deus. O Senhor levantará o enfermo. Quem dá uma glória a Deus?
Quem vai levantar o enfermo é o pastor? Não. Quem vai levantar o enfermo? O Senhor vai levantar. Ele está aqui. A palavra dele vai se cumprir. E olha como é que o texto termina. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, se essa doença entrou aí por causa de pecado, no momento em que você crê e for ungido com óleo, você vai receber o perdão para receber a cura. Olha que coisa poderosa, irmãos. Quem pegou isso aqui em nome de Jesus? Então eu quero pedir a você rapidamente, todos que puderem, quem não puder,